Imagine se existisse um método simples, sem remédios caros, capaz de transformar a sua saúde e até reverter o diabetes tipo 2. Parece impossível, não parece? Mas hoje a gente vai revelar como isso pode ser uma realidade. O diabetes hoje é uma pandemia global. Muitas pessoas acreditam que precisam de medicamentos para controlar o diabetes, mas na verdade o problema não tem nada a ver com medicamentos. O problema do diabetes é o excesso de insulina no corpo. E a chave para reverter o diabetes é reverter esse excesso de insulina no corpo. E eu, hoje, vou te mostrar o como. Fala, turma! No vídeo de hoje, o Dr. Marcos Yuri Costa Fava aqui. E a gente vai explorar o mundo da reversão do diabetes. Como é que eu posso reverter o diabetes? A chave para a reversão do diabetes é entender o que é o diabetes. E quando a gente fala do que é o diabetes, a gente precisa fazer algumas divisões, porque existem vários tipos de diabetes. Então eu tenho diabetes tipo 1, eu tenho diabetes tipo 2, eu tenho diabetes gestacional, tenho diabetes LADA, tenho diabetes MOD. Existem vários tipos de diabetes. Qual que a gente vai abordar? A gente vai abordar o tipo 2, que é o mais comum, que é o que é uma epidemia hoje, uma pandemia, que basicamente é uma doença que afeta milhões de pessoas em todos os países do mundo. O que é o diabetes? A chave para a gente poder reverter o diabetes é entender como é que ele funciona. E o diabetes, ele acontece pelo excesso de um hormônio no corpo. Que hormônio é esse? Esse hormônio é chamado de insulina. A insulina é a responsável por fazer o açúcar que está circulando no sangue entrar dentro da célula. Mas, ao longo dos anos, o excesso à exposição a esse hormônio, o excesso desse hormônio no sangue, faz com que a célula fique resistente a ele. É como se a célula dissesse, cara, eu já estou muito cheia, eu não aguento mais. E começa a criar proteções para que a gente não consiga mais responder a esse hormônio. Então, o que o corpo sabiamente faz? O corpo pega a célula e esconde a parte da célula que se comunicaria com o hormônio para colocar o açúcar que está no sangue dentro da célula. E isso faz com que o açúcar fique circulando no corpo, circulando e não tenha para onde ir. Esse açúcar deixa o sangue grosso. Esse sangue grosso passa no rim, machuca o rim, porque os vasinhos são muito fininhos. Esse sangue grosso passa nos olhos e machuca os olhos, porque os vasinhos dos olhos são muito fininhos. Esse açúcar, esse sangue grosso, passa nos nervos e machuca os nervos. Então a pessoa que tem diabetes, pouco a pouco, ela vai perdendo a função do rim, pouco a pouco ela vai perdendo a visão, pouco a pouco ela vai perdendo a sensibilidade, vai tendo formigamento, vai deixando de sentir os pés. Tudo isso acontece porque o corpo ficou resistente à ação do hormônio. E qual é o problema quando a gente fala de reversão do diabetes? O problema é que quando a gente fala de reversão do diabetes, eu estou falando em reverter uma coisa que está se instalando há mais de 10 anos, há mais de 20 anos. Essa resistência ao hormônio, ela está acontecendo há muito tempo e ela vai acontecendo pouco a pouco. Então, antigamente você comia um copo com açúcar, você comia uma bebida com açúcar e em 1 horinha, 2 horinhas o seu corpo tinha metabolizado todo aquele açúcar. Aí pouco a pouco você foi comendo e o corpo foi deixando de absorver. O corpo ficava num estado de diabetes por 1 hora, depois você comia e o corpo ficava no estado de diabetes por 2 horas, depois você comia e o corpo ficava no estado de diabetes por 3 horas, até que você fez o exame, 8 horas de jejum e o açúcar no sangue ainda estava alto, mas estava alto lá dizendo pré-diabetes. Para o corpo mostrar pré-diabetes naquele exame, ele precisou ficar diabético por 1, 2, 3, 4, 5 horas, com 6, 7, 8 horas ele foi metabolizando o que sobrou quando você tirou a foto, que você fez o exame, pré-diabético. Então você consegue ver que uma pessoa que está pré-diabética, ela está caminhando. O que é o pré-diabetes? É o corpo dizendo, eu vou ficar diabético. Você já está sofrendo as consequências do diabetes no seu corpo. E se você não atuar agora, essas consequências vão ser reversíveis. Então, existe uma forma de reverter o diabetes. Você não está me dizendo que é algo irreversível? Veja, os danos que foram causados,
o machucado nos olhos, o machucado nos rins, o machucado nos nervos, em grande parte é irreversível. Às vezes o corpo é muito poderoso, né? Às vezes o corpo consegue reverter algumas coisas se a gente age rápido. Se for um diabetes recém-instalado, um diabetes de menos de 7 anos, a gente consegue atingir uma remissão muito interessante. Os remédios hoje, como é que eles atuam? O mais utilizado, né, que é a metformina, ele atua fazendo o corpo ficar mais sensível ao hormônio. Sabe a capa que o corpo tinha criado para deixar de absorver o hormônio? O remédio vai lá e fala assim: ô corpo, tira essa proteção aqui, mostra a célula de novo para o hormônio funcionar, e o corpo vai e faz isso. Mas você entende que o remédio não está atuando no que fazia a insulina ficar alta. Porque tudo é uma questão de ter deixado a insulina ficar alta desde o começo. E se a gente achar o que está fazendo a insulina ficar alta, a gente reverteu o diabetes. A gente resolveu o diabetes. Se eu diminuo a quantidade de insulina que eu secreto, o corpo consegue metabolizar aquilo dali. O corpo consegue ter sensibilidade àquele pouco hormônio. E é por isso que não tem fim, é que eu não mudo nada, o meu corpo fica resistente à insulina, eu uso o remédio como um paliativo e ele resolve por um tempo, depois ele para de fazer efeito porque cada vez eu estou jogando mais insulina naquele corpo, a ponto da insulina que eu produzo não ser mais suficiente, eu precisar de uma insulina externa e ficar cada vez mais resistente à ação dessa insulina externa. Ao ponto de que no final eu vou estar usando miligramas e miligramas de insulina e não vou ter resolvido o problema inicial. E tá nessa questão o que a gente pode usar para reverter o diabetes. O que é que a gente pode fazer para reverter nesse sentido? Existem duas ferramentas muito poderosas quando a gente fala de resolver a resistência à insulina. E as duas ferramentas mais poderosas que a gente tem para isso é o jejum intermitente e a dieta cetogênica. Bem, e como é que eles dois funcionam? O jejum intermitente vai limitar a sua janela de alimentação para dizer: corpo, eu vou comer durante essas 2 horas, eu vou comer durante essas 4 horas e eu vou deixar as outras 20 horas para você metabolizar o que eu comi. Eu vou deixar as outras 16 horas para você metabolizar o que eu comi. Então não vou ficar te dando insulto, te ofendendo, colocando mais comida, fazendo a insulina disparar mais de 3 em 3 horas. Eu vou falar: olha, por 2 horas eu vou disparar toda a insulina e eu vou colocar toda a comida que eu preciso. O resto do tempo você descansa e você metaboliza isso que eu coloquei para dentro. Então o jejum intermitente ajuda muito. Isso eu tô sendo simplista. O jejum intermitente faz o nosso corpo usar a gordura que a gente tem de estoque em vez de usar o carboidrato, em vez de usar o açúcar, em vez de disparar a insulina. O corpo começa a ficar mais inteligente porque ele precisa buscar alternativas energéticas. E nessa busca por alternativas energéticas, ele fica mais sensível à ação da insulina. Quando a insulina chega, ele fala assim: cara, era isso que eu estava procurando. Então, quando o corpo começa a buscar por fontes alternativas, por exemplo, o corpo não gosta de queimar gordura. A gordura é para armazenar energia. Quando o corpo é obrigado a queimar gordura e você volta para sua janela alimentar, você volta para comer na hora que você tinha que comer, durante aquelas 2 horas, o corpo fala: cara, eu quero usar essa caloria, eu quero usar esse açúcar. E ele vai metabolizar melhor o açúcar. Por quê? Ele estava gastando muita energia para queimar gordura. O processo de queimar gordura é cansativo para o corpo. Ele prefere muito mais aquele carboidratozinho simples e fácil que você coloca. E aí, qual que é a sacada? A sacada é aliar, junto com o jejum intermitente, a dieta cetogênica, que é uma dieta extremamente pobre em carboidrato, que é o que a gente chama de very low carb, muito low carb. Ou seja, é uma dieta basicamente de proteína e gordura boa. E aí o que eu vou fazer para o corpo? Na hora que eu for me alimentar, eu não vou dar carboidrato, que é o que ele está pedindo. Na hora que eu for me alimentar, eu vou me alimentar com fonte de proteína e gordura. E aí eu obrigo o meu corpo a queimar mais gordura. Eu obrigo o meu corpo a aprender a queimar a gordura como principal fonte de alimentação. E com isso, eu tenho uma melhora da sensibilidade à insulina. Com isso, eu diminuo a necessidade de insulina que eu preciso. Uma dieta low carb diminui em 70% a utilização de insulina. É um negócio assim absurdo. Porque como eu não estou comendo massa, como eu não estou comendo carboidrato, como eu estou obrigando o meu corpo a usar o corpo cetônico, a usar a gordura como fonte de alimentação, eu melhoro a minha saúde cerebral, eu melhoro a minha energia mental. Você vai ver, no começo do jejum,
Algumas pessoas sentem náusea, algumas pessoas ficam um pouco mal, mas é o corpo fazendo aquela adaptação que ele precisa para poder trocar o combustível. É como se o corpo estivesse indo da gasolina para o álcool. E ele, nesse processo, a gente sofre algumas alterações. Então, por exemplo, quando você mantém a insulina muito baixa, o corpo reabsorve pouco sódio, porque a maior parte do sódio que a gente tem no nosso corpo, a gente adquire através do carboidrato. E aí eu preciso fazer, em alguns momentos do dia, uma alimentação com um pouquinho de sódio, só para repor aqueles sais que a gente está perdendo. E aí pode ser aquele soro de reidratação oral, ou pode ser um pouquinho de água com sal mesmo, sal, pelo amor de Deus, não um sal refinado, né? Um sal que tem um pouquinho mais de nutriente, que não tem passado pelo processo de refinamento. E aí eu coloco uma colherzinha pequenininha de sal num pouquinho de água e vou bebendo como uma forma de soro mesmo, certo? Como uma forma de soro caseiro. Claro, não vou tomar 1 litro de soro com uma colher cheia de sal, não é essa a proposta. Ou usar um soro de reidratação oral mesmo, já pronto, ou então pegar uma colherzinha de sobremesa, aquelas de 5 gramas, colocar em 1 litro de água e ir tomando lentamente ali ao longo do dia, mas para isso, num contexto de uma dieta cetogênica que você esteja com um pouco de náusea, um pouco de dor de cabeça, naquela fase de adaptação. Isso vai permitir com que o seu corpo tenha sódio suficiente para usar ali durante o dia, principalmente porque você vai se alimentar só numa janela de 2 a 4 a 6 horas, que seria o jejum intermitente. Certo, doutor Marcos, entendi como é que pode ser benéfico, entendi o benefício da dieta cetogênica, melhora a minha clareza mental, deixa o meu cérebro mais rápido, deixa eu ágil, é um combustível melhor para o meu corpo usar, o meu corpo já está com a resistência à insulina, então eu vou deixar a minha insulina baixa, todos os pontos foram benéficos, show de bola. Mas essas alimentações não podem ser maléficas? Tem um mito muito comum de que o jejum pode causar hipoglicemia ou pode causar perda de massa muscular. Quando o corpo está em jejum, ele vai utilizar a gordura como fonte de energia. O corpo tem capacidade, olha que interessante, os nutrientes que são chamados de essenciais, eles são essenciais porque o corpo não consegue produzir. Então tem alguns aminoácidos do nosso corpo que são essenciais, os aminoácidos são os tijolinhos que são construídas as proteínas. As proteínas são construídas de aminoácidos, desses tijolos. Tem alguns aminoácidos que são essenciais e que são não essenciais. Por que tem alguns que são não essenciais? O nosso corpo fabrica do nada? Não. Os não essenciais, eles têm esse nome porque o corpo fabrica a partir dos essenciais. Então, eu junto um essencial com outro e faço um terceiro. Consegue compreender? A gente tem aminoácidos que são essenciais, ou seja, proteína, certo? A gente tem gorduras e ácidos graxos, né, como a gente chama tecnicamente a gordura, que são essenciais, mas a gente não tem carboidrato essencial. O carboidrato, ele não é essencial, porque o nosso corpo consegue pegar a gordura e os aminoácidos e fabricar a glicose se ele precisar, e fabricar energia se ele precisar. Então eu não preciso de uma fonte externa de carboidrato, eu não sou obrigado, não tem carboidrato essencial. Os carboidratos são não essenciais. E para quem tem diabetes, cara, o diabetes era uma doença que não deveria existir. Pelo menos o diabetes tipo 2. Porque não deveria existir uma resistência tão forte ao hormônio que você tenha plena capacidade de reverter. Então o que o corpo vai fazer? O corpo vai fazer hipoglicemia? Não, o corpo vai usar a gordura e os aminoácidos para fabricar a glicose que eu preciso. E por que algumas pessoas têm hipoglicemia? Bom, quem já tem diabetes tem um controle um pouco pior desse mecanismo. Às vezes quem tem diabetes não consegue fazer essa contra-regulação direita, porque o corpo está muito acostumado a níveis muito altos de insulina circulante. E aí, o que o corpo fabrica não dá conta de conter aquela insulina que já está na base, que já é basal dele, aquela insulina alta que já é absurda. E aí o que eu faço? Eu tenho que fazer esses jejuns aos poucos. Eu tenho que fazer dieta cetogênica aos poucos, para ir readaptando o corpo, para ir pouco a pouco baixando essa insulina. E eu consigo chegar na melhora metabólica em que eu não fico mais resistente à insulina. E o mito 2. E massa muscular? Eu não vou perder massa muscular? Se você comer menos proteína do que você deve comer, você vai sim perder massa muscular. Então o que a gente faz para evitar isso? Durante aquela sua janela alimentar, você vai se alimentar de toda a fonte proteica que você precisa. Quem faz esse cálculo é o seu nutricionista. Geralmente a gente faz de 0,8 gramas por quilo a 2 gramas por quilo de proteína. Como é isso, Dr. Marcos? Então, presta atenção. Você pesa 50 quilos. Então, se é de 0,8 a 2, eu vou colocar o valor de 1, certo? Eu vou fazer 1 grama de proteína por quilo. Então, durante o dia, você vai fazer 50 gramas de proteína.
Cada filé, cada ovo, por exemplo, tem 5 a 8 gramas de proteína. Cada frango, dos 100 gramas de frango, vão ter lá de 20 a 30 gramas de proteína. Então, se eu preciso de 50, você vai ter que fazer a conta. Então eu preciso de 3 filés de peito de frango. É o que você vai comer naquela janela alimentar. Você bater na sua meta proteica, a sua meta calórica, você não vai ter perda de músculo. Você vai ter só os benefícios, só a otimização metabólica. Só deixando a sua insulina baixa. Só fazendo com que o seu corpo absorva melhor os carboidratos quando você for comer. Mas para isso, para conseguir reverter esse quadro de pré-diabetes e de diabetes, primeiro, você precisa diminuir a necessidade de insulina, você precisa diminuir a resistência que você tem ao hormônio da insulina. A forma que você tem para fazer isso é ser muito bem acompanhado, é sabendo exatamente o que está fazendo, é medindo o seu nível de cetose, sabendo que você está em cetose mesmo, você sabendo que você está naquela janela alimentar, não está perdendo proteína e fazendo treino de força, treino resistido, fazendo academia, construindo massa muscular. E com isso eu consigo regular o seu metabolismo. Com isso eu consigo trazer saúde metabólica para você. Além da perda de peso, o jejum melhora muito o metabolismo energético. Você fica com muito mais energia quando você está em jejum. Energia mental, eu digo, energia limpa. O que isso quer dizer para você? Isso quer dizer que você não vai ficar tão empanturrado, tão cheio. Você não vai ter aquele cansaço depois que você come. Sua mente vai ficar muito mais ágil. Você vai ficar muito mais desperto. Muitas vezes você reduz a necessidade de cafeína. E além de tudo isso, você ainda consegue estimular a autofagia. O que é a autofagia? É fazer o corpo matar aquelas células que estão velhas, que precisam fazer o que a gente chama de recovery, turnover, que é você matar as células velhas e dar chance das células novas voltarem. Então você limpa, entre mil aspas, o seu metabolismo, você melhora o seu metabolismo. E como é que eu começo? Bom, você começa aos poucos, reduzindo os carboidratos, buscando se alimentar de fontes melhores, de proteína e de gordura. Tá mandando eu comer bacon com ovos. Não tô falando isso. Existem ótimas fontes de gordura. Então você pega um abacate, você pega a castanha, tem peixes excelentes, o próprio azeite é uma fonte excelente de gordura. Então existem muitas alternativas do que você pode comer. E além disso, todas as carnes estão liberadas, frango, peixe, carne. A gente vai preferir as carnes brancas e nesse sentido a gente não precisa tanto se preocupar numa carne magra. Um peixe pode ser excelente, um peixe um pouco mais gordo. Aí óbvio, é interessante antes de começar fazer uma visão laboratorial para saber se você não já tem um triglicerídeo muito alto, se não tem um colesterol muito alto, se suas taxas não estão muito bagunçadas. Mas existe uma melhora metabólica incrível que você pode fazer fazendo esses ajustes. Dr. Marcos, queria me aprofundar nisso, como é que eu vejo? Bom, aqui embaixo vai estar o link do nosso Reneitero Club, que é o portal onde eu mesmo mostro uma entrevista de um pesquisador de Harvard falando sobre como é que o jejum intermitente e a dieta cetogênica podem melhorar a função cerebral, diminuindo a ansiedade, depressão, esquizofrenia. E tem 1 hora inteira de um vídeo de eu explicando como é que essas estratégias podem te ajudar. Esse seria um próximo passo que eu daria. Eu não quero entrar, tem algum livro que eu possa ler? Aqui embaixo também eu vou deixar o próprio livro dele que chama Energia Cerebral, para você poder se aprofundar no tema e ver como a dieta cetogênica é promissora e pode ser interessante para você aplicar na sua vida. Às vezes, o segredo da reversão do seu diabetes está no que você escolhe comer e no que você escolhe não comer. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, envie esse vídeo para quem tem diabetes e quem gostaria de uma abordagem mais natural, com menos remédio, para você alcançar a remissão do seu diabetes.